Bom dia. Bom dia aí você de casa. Que bom você estar aqui mais uma vez conosco. Louvado seja o Senhor, para cultuarmos o nome do nosso Pai. Que grande oportunidade o seu Deus nos concede manhãs após manhã de ouvir Ele falar conosco. E aí, você tem feito seu ano bíblico? Tem acompanhado o canal da Escola de Profetas? Tem compartilhado para as pessoas também? Espero que você tenha feito isso, para que assim você possa se encher do poder de Deus. Bom dia, meu bem. Bom dia, Igreja do Senhor. Bom dia para você que está em casa. Eu fico pensando, sabe, que gostoso é acordar na madrugada e estudar a palavra de Deus. Se todo adventista fizesse isso, nossa, que prazeroso, não é? É muito gostoso você acordar de manhã, buscar o Senhor Deus, buscar a Bíblia, o livro de profecia e tirar lições para a nossa vida durante o dia de hoje. Deus quer que nós aprendamos muitas coisas e louvado seja Deus por isso, não é? Que gostoso, gente, é muito bom. E eu convido você que está aí do outro lado, nossos irmãos aqui da igreja, para que nós possamos ajoelhar e falar com o Rei da Glória. Vamos ajoelhar? Soberano Pai, que habita nos altos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor Deus vem falando conosco desde o primeiro momento que nós acordamos, Senhor. Queremos te agradecer pela oportunidade de buscar a tua presença, Senhor. Que alegria, Senhor. Que chance poderosa que nós temos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos alimentar da tua palavra, encher o nosso coração de fé, de muitas coisas boas para lutarmos contra as astutas ciladas do diabo, Senhor. Queremos te agradecer porque tu és o nosso Deus. Quero te pedir tua bênção sobre os nossos queridos que estão assistindo esse ano bíblico, Senhor. Que eles sejam fortalecidos pelo teu poder, Senhor. Que eles possam ter o desejo constantemente de estudar cada vez mais a tua santa palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse clima tão bom, Senhor. Como é bom, Senhor, ouvir a natureza, ouvir os passarinhos cantando, ouvir as pessoas, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Quero te pedir em nome de Jesus, por cada um que está aqui, tu sabes as lutas, as dificuldades, e nós queremos confiar inteiramente em ti, Senhor. E que nós não podemos, Senhor Deus, ter nenhuma sombra de dúvida em tudo aquilo que, Senhor Deus, nos ensina através da tua palavra, Senhor. Nos abençoe com teu Santo Espírito, em nome do teu Santo Filho amado Jesus. Amém. Amém. E o estudo de hoje nos trouxe lições tão ricas e poderosas, né? Uma circunstância, uma situação que os discípulos estavam vivendo ali, onde eles tinham que exercer fé, confiar no Senhor, conhecer eles mesmos e não saberem das suas fraquezas e não lutar com suas próprias forças. E nós vamos louvar o nosso Pai agora com o hino de número 186, O Mestre e o Mar se Revolta. E o texto desta semana é muito profundo e poderoso, não é, meu bem? Isso mesmo. É um texto que se encontra onde, queridos irmãos? 2 Coríntios 13:5. Exatamente. Ontem, pela graça de Deus, ele ficou bem esclarecido no nosso coração, né, esse texto, pela explicação que foi dado a nós aqui. Que poderoso foi, né? Então vamos lá fazer a contagem, né? 1, 2, 3. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13:5. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos,
Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? 2 Coríntios 13:5. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? 2 Coríntios 13:5. Amém. Louvado seja o Senhor Deus do universo, e que você agora possa ficar com o estudo da palavra do Deus eterno. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia para você que está em casa, que acordou cedinho, que está conosco. Deus abençoe você. Não pare nunca de fazer o ano bíblico. Ano bíblico é nossa segurança para aquilo que vamos pensar durante o dia. São lições práticas, não são só histórias. São lições práticas que fazem a gente pensar, seres humanos iguais a nós, que passam por dificuldades e passaram por dificuldades e venceram. Nossos exemplos são sempre, devem ser sempre os exemplos de vitória que nós temos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias, vamos lá. Eu preciso te levar a pensar 4 palavras. Jeremias 49, por favor, 48, 49, 50. Algumas palavras que estão no estudo de hoje, tá bom? E vocês, dormiram bem? Dormiram bem? Ótimo, graças a Deus. Mantenham-se alegres, tá bem? Eu sei que os primeiros momentos do dia definem o resto do dia. Sabe aquele pessoal que fala assim, acordei com o pé direito? Que bom, pensei que vocês iam falar esquerdo. Acordei com o pé direito. Pense nisso, tá bom? Então você tem oportunidade de tornar este dia bom ou ruim. Depende daquilo que você vai pensar. Olha o nosso estudo de hoje. Os nossos pensamentos determinam o que vai acontecer. Sim ou não? Há um poder muito grande. Porque pensamento se transforma em ação. Não tem outro jeito, tá bom? De uma forma ou de outra, o pensamento se transforma em ação, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas. Para você que está em casa, esse daqui é um prêmio grandioso que essa escola recebeu, né? Aqui está nosso livrinho do ano bíblico. Para você que talvez entrou, como várias pessoas dizem para nós dentro do canal, entrei aqui de paraquedas hoje. Eu estou gostando, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aqui é a sua família, a família espiritual, gente que você nunca viu de perto, mas que ora todos os dias por vocês. Eu quero que vocês saibam que nós oramos pela humanidade, clamamos pelas pessoas dessa terra. Pedimos a Deus que Deus nos ajude a alcançar todo mundo, de uma forma ou de outra. Deus ajuda que esta mensagem corre, né? Ela vai pela internet em várias casas, vários corações. Mas nós queremos o mundo todo, sim ou não? Queremos o planeta todo, que as pessoas que precisam sejam alcançadas. Quando Deus estava falando de Moabe, aqui no capítulo 48, Moabitas, quem eram os Moabitas? Quem eram os Moabitas? Descendentes de? Olhem bem, prestem atenção nisso aqui. Eles eram gente boa? Poderiam ter sido? Sim. Tiveram um bom início. Vocês têm que pensar, Deus nos dá 5 chances. Quantas chances Deus nos dá? Nascer bem. Moabitas, olha bem, não tiveram um bom nascimento. Nasceram de uma situação ruim. Mas eles podiam melhorar dali em diante? Tem coisas que não estão na nossa alçada. Eu não posso organizar meu nascimento. Não posso escolher meus pais. Mas eu posso melhorar dali em diante. Qual é a segunda chance que Deus dá? Educação e igreja. Que interessante.
a educação e a igreja é a segunda chance. Mas alguns dizem, eu também não quero essa. Não vou para a escola, não vou estudar, é muito cansativo ler, é chato ler. Não é assim que a gente fala? A gente já falou isso também. Combinado? Sim ou não? Nós também já falamos isso. A gente só venceu um pouquinho mais que as outras pessoas porque nós estudamos, lemos, etc. E vocês leem todos os dias aqui. Eu sei que é um tremendo de um cansaço toda madrugada pegar esses livros para ler, mas isso muda a vida. Então, olha, escola e igreja. Mas alguns falham nessa parte. Aí entra qual outra? Casamento. Casamento é uma escola ou não? É uma chance. Muda a gente completamente. Existem coisas que você nunca mais será depois de um casamento. Casamento é faculdade celestial. Inventada por quem? Deus. Deus, ele fala, espera aí que agora você vai mudar, vou te dar um casamento. Uau! Mas alguns falham no casamento. Aí Deus dá a quarta chance. Qual é? Doença. Irmãos, vocês precisam ver que isso aqui é real. É real. É real. Aliás, se você falhou nesta, você vai adoecer. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Por quê? Porque o corpo reage às situações da vida. Compreenderam o que eu estou dizendo ou não? Adoecimento. A doença é uma escola. É uma escola ou não? Mas se você falhou, não teve bom nascimento, não se importou com os estudos ou igreja, se você falhou no casamento, se você falhou na doença, a doença não ensinou, tornou você mais azedo e amargo, você vai ter a próxima. Qual é a próxima? Velhice triste. A velhice ensina ou não? Irmãos, vocês não têm ideia o que é entrar no climatério. Entrar no climatério é um tremendo de uma rasteira que a vida dá. Eu sou outro ser humano depois que eu fiz 60 anos. Eu sou outro ser humano. Não existe nem sombra daquele mais. Só quando Jesus voltar agora. Quando Jesus voltar, eu volto aos 33, né? Mas olha que interessante. Nunca mais. A cabeça é outra, o corpo é outro, todas as reações são outras, a força é outra. Não queira chegar lá, tomara que Jesus volte antes. Hã? Sim ou não? Mas você está aprendendo com as chances que Deus está te dando. São chances boas que Deus está te oferecendo. Moabe não aprendeu. Os moabitas não aprenderam. E Deus diz o seguinte aqui no verso 11. Depois a gente lê o 10, tá? Eu sei que o 10 é muito importante, mas lê o 11 primeiro. O que é que diz no 11? Moabe esteve descansado desde a sua mocidade. Como o vinho sobre os resíduos, não foi mudado de vasilha, nem foi para o exílio. Por isso conservou seu sabor e seu cheiro não se alterou. O que Deus está querendo dizer? É um pão que não foi assado dos dois lados. É um povo que não aprendeu, não foi tostado do jeito certo. Ficou um lado ruim. Queridos, nós temos que ter capacidade para ver e entender na nossa vida o que está faltando, o que falta na gente. Você tem que examinar a si mesmo. O que falta em mim? Quais são as situações que eu estou atraindo coisas ruins? Moabe estava atraindo coisas ruins para si? Com certeza. Por isso o verso 10 é importante. O que diz no verso 10? Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, de forma relaxada. Irmãos, vocês não têm ideia como é terrível. O que você faz, a ação de uma pessoa, a tua atuação, presta atenção, é um reflexo do seu caráter. Você se mostra no que você faz. Você oferece para o mundo naquilo que você executa. Essa é a verdade. O que Moabe fazia para o planeta? Qual era a ação de Moabe no mundo? Já pensou em entrar para a história do globo como gente que só traz problema? Moabitas só traziam problemas. Só traziam problema. Chegava perto, era problema. Eram chatos da Bíblia. Difícil de lidar com eles. E o Senhor Deus disse, maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente, moabitas. Vocês têm que pensar, o que é maldito? Infeliz. Vocês acham que eles eram felizes? Pode acreditar, qualquer um que estiver na mesma situação é infeliz. Você pode encontrar pessoa fazendo um apelo social, comunitário, estou feliz. Não está. A Bíblia diz que não está.
E o Senhor Deus tem palavras muito claras acerca de Amon. Quem eram os amonitas? Descendentes de quem? Gente, peraí. Ló teve quantos descendentes? Os dois sendo vistos na Bíblia como pragas no planeta Terra. Por quê? E por que aconteceu o incesto? A cidade foi corrompida. Mais um pouco agora. A escolha de Ló. A cidade estava corrompida, sem dúvida nenhuma. Mas a escolha de Ló determinou estes 2 capítulos da Bíblia. Sim ou não? Que o homem semear, isto se fará. Não tenha dúvida. Foi a semeadura de Ló. Lembra, as meninas saíram virgens junto com ele. Saíram ou não saíram? Mas elas não eram virgens mais aonde? Eram estupradas emocionalmente. Por quê? Por causa da escolha de Ló. E ele foi um fraco. Ele seguiu a cabeça da esposa. Diz que a esposa de Ló foi que insistiu. Veja, Abraão, quanto tem. Você não tem nada. Você tem que sair de perto dele e arrumar suas coisas. E vamos lá, para aquele lado. Ela escolheu. Quem escolheu foi ela. Eu, quando estudei a história dessa mulher, eu fiquei paz, falei, Senhor, me livra de ser uma esposa de Ló. Porque é terrível essa situação. Você tem que pensar, e agora aqui está a colheita, ela morre. Mas o que sobra para a humanidade? O que sobra? E o Senhor Deus disse que os ventos que ele lançaria sobre eles, olha aqui, sobre os edomitas, sobre Edom. Quem era Edom? De Esaú, não é? Veja, Deus aqui está dando, estavam todos farinha do mesmo saco. O Senhor Deus está dizendo aqui no verso 36 do capítulo 49, trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos os ventos, e não haverá nação onde não chegue os seus fugitivos. O que Deus está dizendo? Vai ter guerra. Vocês serão espalhados para tudo que é canto. Gente, eu posso dizer uma coisa para vocês? Não tem imagem mais bonita na minha cabeça do que ver uma família sentada, todo mundo junto, comendo na mesma mesa, na mesma hora, com um prato ali, sem o celular na mão, sem estar com a televisão ligada. Não parece uma coisa bonita? Você olha e fala, é isso aí que eu queria. Me chama muita atenção ver vocês sentadinhos. E conversa, e falam, etc. Ou às vezes de noite, quando o senhor senta ali e fica ensinando ela a fazer relatório, eu acho que é isso que você fica fazendo, mas eu acho isso o máximo. A família aqui do Kenji, com a esposa, as crianças, juntos, ali estão na mesa, tá ali, chegou o avô, a avó, estão na mesa. Ali está a família de Rômulo com Iliane, a família de Cleiton sentado com o Nenê, e a criancinha pedindo cuscuz. Está tudo certo, sim ou não? Tudo certo. Na minha mesa senta ali minha família também, Joana e Taitai, que é filha. Então sentam juntos, vem aqui, e Léo fica lá sentadinho com a mulher agora, lá longeão. Gente, está certo ou não está? Está certo ou não está? Está certo. Está certo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é bonito ver isso. Agora, quando há ajuntamento para o mal, elamitas, edomitas, moabitas, sim ou não? Ajuntamento para o mal. A Bíblia diz, tudo farinha do mesmo saco. Vocês serão espalhados, não ficarão juntos. Não é sério isso? Para vocês verem a consequência da situação, Cleiton pode colocar. Aí faz sentido aquilo que estudamos hoje no livrão. Pega aí o livrão, por favor. Você que está em casa, um abraço de novo para você que entrou agora. Nós estamos estudando Jeremias 48 até 50, tá bom? Então nós vimos ali. E hoje o capítulo 40 do Desejado de Todas as Nações. Essa madrugada e ontem à noite, quando eu estava estudando, eu cheguei a pensar, Senhor, só falta 40, Senhor, é tão pouquinho, Senhor, eu tenho tão pouquinho para continuar com esse livro é tão lindo. São 87 capítulos, né? No livro Desejado de Todas as Nações. Mas para nós parece como como passa rápido, né? Porque é muito lindo o que a gente vê aqui. Veja só, o que tinha acontecido? Veja que interessante. Me dá, Cleiton, essa ajuda aqui. Então, vejam aqui que bom que a gente poder se envolver com essa parte. Pode passar o próximo slide, porque esse aqui não está funcionando mesmo. Olha lá.
imagine a cena como foi. Conseguiu imaginar que a gente estudou ontem? Sentados na relva, comendo um pão diferente com outro sabor. Gente, o pão que foi multiplicado tinha outro sabor, era diferente o gosto. Por que eu sei disso? Assim como o vinho que foi multiplicado por Jesus tinha o quê? Gente, olha que interessante. O sabor daquele suco de uva, não era vinho, né? Lembra que a gente já estudou sobre isso. Aquele suco de uva que foi multiplicado tinha outro sabor. O pessoal falou, nossa, que delícia esse. Ó, eu quero imaginar com vocês uma coisa. O menino, o rapazinho, sai de casa e a mãe chama, filho, você vai passar o dia todo ouvindo aquele mestre lá. Toma aqui um lanchinho para você comer durante o dia. E tinha o que no lanchinho dele? Os pãezinhos de cevadinha. E os pães eram pequenininhos. Eu quero que vocês imaginem, pãezinhos de cevada. Eles tinham que ser suficientemente... Precisa, Cleito? Suficientemente pequenos para que eles assem direito. E aí, e tinha ali os peixinhos, né? Ela dá ali, o menino leva. Aí aparece uma multidão. Gente, pensa se isso é lógico. Uma multidão de quantos? De quantos? 5.000 só homens, o resto eram mulheres e crianças. Então, imagine que tinha ali, vamos pensar, umas 15.000 pessoas. Primeiro, porque eu fico imaginando, o Senhor não tinha microfone. Como é que eles eram, né? Que ouvido era esse? Mas ali no milagre não era só na voz de Jesus, era no ouvido deles. Que privilégio ouvir Jesus, porque o ouvido deles para ouvir. Gente, é muita gente para ouvir, todo mundo sentado na relva. Imagina os fariseus olhando aquilo, nossa, quanta gente. E aí Jesus pergunta, vamos lá, o que vocês vão dar de comida? Eu fiquei pensando na quantidade de arroz japonês que eu tinha que comprar para trazer para fazer a comidinha. Aí eu peguei 1 quilo, não, 1 quilo não dá. Peguei 2 quilos, falei, 2 quilos também não dá. Lá fui eu, peguei 3 quilos. Eu não sei quanto vocês fizeram. Quanto vocês fizeram 2 quilos? 3 quilos? Pois é. Sobrou alguma coisa? Nada. Não sobrou a comidinha. Então, veja, quanto pão precisaria para 15.000 pessoas? Aí o menino poderia ter raciocinado, não vai dar para ninguém, eu vou ficar com esse lanche para mim. Poderia ter raciocinado isso ou não? Pô, vai ver multiplicar o negócio. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Muita gente vem falar comigo e diz assim, irmã Maísa, eu não posso ir ainda, eu não tenho recursos. E eu fico pensando, se ele soubesse que eu não tenho um conto também. Gente, não pense na falta. Pense na ação de Deus na sua falta. Não pense no pouco. Pense o quanto Deus é capaz de fazer no pouco que você possui. E é sempre assim. E aí eu imagino ele falando assim, parece patético. Eu tenho uns 5 pãezinhos aqui, 2 peixinhos. Pode imaginar um negócio desse? Consegue imaginar? Não parece maluco? Sim ou não, Bia? Não parece doido? E aí Jesus pega, isso é suficiente. Isso é suficiente. E eu fico muito feliz com isso. Quando Deus nos surpreende positivamente nas nossas maneiras de pensar, na nossa maneira de enxergar as coisas. E lá estava Jesus agora. Aonde foi que aconteceu a multiplicação, Dani? Raciocina comigo. Aconteceu na mão de Jesus ou na mão dos discípulos? Vai, William, pensa aí, William, tu é evangelista. Vai lá. Pega 5 pãezinhos e bota em 12 pratos. Gente, eu queria ter visto isso e vou ver no milênio. No milênio a gente vai assistir, não vai? Não vai passar como uma televisão na frente? Agora imagine Jesus repartindo 5 pãezinhos. Gente, quem é dona de casa sabe o que eu estou falando. Pega 5 pãezinhos e começa a repartir assim, para 12. A minha mãe fazia muito isso quando a gente era criança. Eu lembro, éramos 4 filhos, né? E aí tinha pouquinho pão. Nunca tinha dinheiro suficiente. Aí minha mãe dava um pedaço grande para Murilo, que era o mais velho, outro um pouco menor para Molinaram, que era o segundo, e para mim um menor ainda, porque eu era menina e era terceira. Aí eu falava, mamãe, olha o meu. A minha mãe falava assim, vou te mostrar uma coisa. Pegava o meu, cortava em 2, agora você tem mais que eles. A minha mãe falava. Ela cortava o meu pedaço, que era menor, em 2, falava, tu tem mais que eles. E aí eu ficava feliz. Tem mais, olha só. Mas agora imagine os 5 pãezinhos sendo cortados na mão de Jesus e colocado em
pratos para levar. Eu imagino que foi isso, aquele negócio crescendo. Sim? Cresceu na mão de Jesus ou não? Agora imagine na mão dos discípulos. Cada um que pega e tem mais. Pega e tem mais. Pega e tem mais. Vocês entenderam? O milagre foi na mão dos dois, na mão de Jesus e na mão dos discípulos. Quando você participa das coisas de Deus, oh, que coisa legal. Você mesmo vai passar, Cleiton? Você mesmo? Tá. Pode passar o próximo. Não vamos ler isso aqui. Ó. Leia aqui. Ó. Sentado na relva da planície, ao crepúsculo de uma tarde de primavera. Tarde do quê? Imagine a cena. O povo comeu do alimento que Cristo provera. Gente, não era mais o alimento que o menino tinha trazido. Vocês entenderam isso ou não? Por isso que aí é comentado no estudo de ontem que o sabor era maravilhoso. Não é legal? Olha lá, presta atenção. As palavras por eles ouvidas naquele dia soaram-lhe aos ouvidos como a voz de Deus. As obras de cura que pronunciavam eram tais que só o poder divino as poderia realizar. Mas o milagre dos pães tocou a todos naquela vasta multidão. Todo mundo sabia, que eu estou comendo o pão do milagre, né? Ai, que coisa boa. Aí, olha, imagine a cena, o pessoal todo ali, colocando a mão, querendo um pão, e levantando e pegando, que coisa deliciosa. Olha aí, ó, presta atenção, e o povo disse o quê? Este é o verdadeiro profeta que deveria vir ao mundo. Deixa eu comentar uma coisa. É fácil para você dizer que está tudo bem quando recebe o bem. O profeta bom. Este é aquele que vai tornar a Judéia um paraíso terrestre. Imagina dando comida. Imagina eu levando Jesus na África, gente. Gente, seria um sonho. Jesus, vem comigo aqui. Resolve agora. Irmãos, eu fui pregar lá. Eu me lembro que chegou ali um povo, tinha 12.800 pessoas na minha frente. Sabe como? Em pé. Eu estava pregando debaixo de um negocinho que fizeram de madeira. Era mais alto de madeira. Era o púlpito, né? No meio do nada, presta atenção, botaram um negócio para cobrir minha cabeça ali, porque estava muito sol, e o povo num sol escaldante, 12.800 pessoas. Eu fiquei olhando aquela multidão de gente assim. Eram muitas pessoas. Aí passou 1 hora, 2, terminei de pregar, quando eu parei eles, a senhora só tem isso para falar? Nós viemos de tão longe, andamos tanto, para ouvir a senhora falar só isso. Não, Tom, tem que pregar mais. Ela vai pregar. E a fome desse povo chega até me corta o coração de lembrar. Irmãos, eles ficavam o dia todinho parado, esperando a outra programação da tarde, sem comer nada. Nada. E muitos deles voltavam e não tinham nada mais para comer. Você quer saber disso? Essa é a realidade. Eu me lembro que em igrejas que a gente chegou, o pessoal ficava tudo assim nas escadas, esperando o programa da tarde. Vários deles com as criancinhas brincando para lá e para cá, sem nada comendo. Nada. Aí eu chamei e perguntei, por que vocês não estão comendo? A gente comeu quando saiu de casa, só falaram isso. Nós somos tão privilegiados que vocês não imaginam. Agora imagine Jesus chegando lá, resolvia tudo. Este é aquele que vai tornar a Judéia um paraíso terrestre. Gente, imaginem, estava ali todos os ânimos se levantando, todo mundo assim super, hiper contentes com a situação. E eu também ficaria. Eu leio ano após ano essa história. Mas eles nunca tinham visto e nem ouvido ninguém que tinha multiplicado pão. Imagina isso. Deve ter sido um negócio tremendo. E aí estão eles ali, ó, contentes. Pode curar os soldados feridos na batalha, pode abastecer os exércitos inteiros de alimento, conquistar as nações e dar a Israel domínio longamente ambicionado. Era um entusiasmo tão grande do povo que eles começaram a dizer o quê? Agora vamos coroá-lo rei. Ó, e aí começa um ou outro conversando e fala, gente, vamos coroar ele rei, vamos colocar ele como nosso rei, vamos fazer isso. Aí quando você olha essa cena, você pensa, que bonito eles pedirem isso. Era bonito? Mas era certo? Era certo? Por que não era certo? Vocês têm que raciocinar por que Jesus não quis. Era um motivo o quê? Por que era um motivo egoísta? Gente, nós temos que entender isso daqui.
Nós temos que saber entender o porquê. Jesus chega e toma uma posição nessa hora. Olha lá, pode passar, Cleiton. Olha lá, cuidadoso e amoroso, atraía a atenção das multidões e também de quem? Dos invejosos escribas e sacerdotes. Espera aí, a atitude de Jesus não alcançava só os legais, alcançava quem? Agora vai lá, dá mais um aí. Olha lá. Vem que ele não faz nenhum esforço para atrair a atenção ou conquistar honras para si. Gente, isso era uma característica de Jesus. Qual era a característica? Não fazia esforço para dar certo. Ele dava certo. Ele agradava, ele não precisava forçar a barra. Vocês entenderam? Aí o pessoal fala, esse é um homem especial. E Jesus tinha um porte régio. Diz que o porte de Jesus atraía a atenção de todo mundo. Eu não sei se vocês sabem, Jesus tinha 20 centímetros a mais que os homens do seu tempo. A cabeça de Jesus passava das cabeças dos homens de sua época. E por ele ter trabalhado com madeira a vida toda, os braços eram muito fortes. Ele trazia toras de longe. Não pense que ele trazia na tobata. Viu? Ele trazia como as toras? Imagina usar uma mesa que Jesus construiu. Vocês têm ideia como era essa mesa? Perfeita, perfeita. Gente, os móveis que são feitos lá nos Estados Unidos são de uma natureza de perfeição que vocês não imaginam. Eu olho aqui os móveis no Brasil e falo, puxa vida, por que a gente faz uns negócios assim tão mais ou menos? Por que a gente oferece isso? Por que a gente faz as coisas assim? Gente, é de uma perfeição tão grande, tudo deles encaixa perfeitamente, não tem nada para fora, nada estragado. Por que a gente faz assim? Imagine Jesus, Fran, fazendo um móvel. Imagine ele fazendo uma mesa, imagine ele fazendo um guarda-roupa, sei lá o quê, não sei quais móveis ele fazia, né? Mas imagine, pense. E ele atraía a atenção de todos que passavam. Agora, olha isso aqui. Aí eles começaram a fazer, volta um. Volta, por favor, filho. Aí, ó. Consultaram-se entre si e concordaram em apoderar-se dele. Por força. E proclamá-lo rei de Israel. Eu não sei se vocês estão percebendo que alguma coisa começou a mudar. Começou a mudar ou não? Quem eram estes aí que estão aí falando entre si? Vamos coroá-lo rei. Quem que é? Professor Léo está ali na frente na coisa? Está ou não? Olha lá, Léo fez. Dá uma olhada. Os discípulos unem-se à multidão em declarar que o trono de Davi é a legítima herança de seu mestre. Fala, não, gente, é verdade mesmo, vocês têm razão. Nosso mestre... Gente, por que os discípulos estavam fazendo isso? Raciocinem aí. Por que os discípulos estavam fazendo isso, gente? Presta atenção, é muito bonito pensar, vamos fazer Jesus rei, porque era certo, mas o motivo errado. É possível a gente estar fazendo uma coisa certa pelo motivo errado? Sim. Vamos coroá-lo rei, sabe por quê? Está todo mundo rindo de nós, falando mal de nós, e se ele se torna rei, quem somos nós? Os imediatos, os mais perto, todo mundo vai gostar da gente, uau, vai ser bom demais. E aí os discípulos veem a multidão fazendo isso, se unem. Gente, ó, vamos fazer o negócio funcionar mesmo. Jesus está sabendo que isso está acontecendo ou não? E aí Jesus toma posição. Vai lá, Cleiton. Aí falaram, ó, pode ficar sossegado, ele não está querendo ser rei porque ele é muito modesto. Não foi isso que eles disseram? Ele é muito modesto, mas a gente vai fazer aqui por baixo dos panos, a gente vai conseguir botar ele como rei. Vamos lá, vamos fazer dar certo. Aí, ó, vamos pegá-lo, nem que seja força, e coroá-lo rei. Eu imagino que foi o mais inteligente entre eles que falou isso. Ó, vamos pegá-lo. Quem é esse aí que está falando? Vamos pegá-lo, nem que seja força. Coroá-lo rei. Coroá-lo rei. Jesus pega e toma providência. Irmãos, a liderança tem muitas vezes que tomar uma posição rápida. Rápida. Você tem que ter discernimento do céu para tomar posição rápida. Quando você percebe alguma coisa, Jesus diz que se revestiu de uma autoridade nunca antes tomada e deu uma ordem aos discípulos. Entrem no barco e vão para o outro lado. Não pense que Jesus falou, entra no barco, vai para o outro lado. Não foi assim não, viu? Não foi, Jesus. Entre no barco e vai ao outro lado. E diz que ele, eu imagino, diz que a expressão de Jesus era tão séria naquele momento,
que eles nem ousaram não obedecer. Saíram dali, da perto de Jesus. Ele falou, eu fico sozinho. E chegou para a multidão e dispersou a multidão. Presta atenção. O plano deveria ser impedido sem demora. Chamando os discípulos, Jesus ordenou-lhes que tomem o barco e voltem imediatamente para Cafarnaum, deixando-os só para despedir a multidão. Posso comentar uma coisa com vocês? Vocês serão líderes onde forem. As igrejas que trabalharão, o povo que receberão de vocês o comportamento que é necessário na hora da crise. Você tem que saber agir na hora da crise. E aí o que acontece? Presta atenção, ele ficou só. Aí Jesus ficou só e despediu a multidão. Gente, eu preciso comentar isso com vocês. Gente, essa parte para mim é muito importante. Jesus veio despedir a multidão, não foi? Olha só, Cristo manda então a massa que se disperse. Podem ir, todos saiam daqui. Quantos eram? Imagina, 15 mil pessoas mandando embora. Vamos embora. Saiam daqui. Vamos embora agora. E ele fica só. Haviam homens ali muito poderosos que podiam dizer, não vou fazer não. Mas diz que a autoridade com a qual Jesus falou, o nome dessa autoridade, que possui aquele que é imbuído por Deus, chama-se exousia. Como é que é o nome? Exousia. É um poder que Deus concede para a pessoa, que quando ela fala é ouvida por todos. Todas as vozes se calam. Foi isso que aconteceu com Jesus. Não é interessante isso? Diz que Deus concede isso aos seus filhos. E ainda diz aqui, ó, neles, olha bem, nele reconheceram superior autoridade e sem réplica submeteram-se. Jesus então sobe e vai orar. Fica lá orando, suplicando a Deus. Durante horas, continua a suplicar. Gente, quando eu paro para pensar, quanto tempo? Horas orando. Irmãos, isso aqui me chama demais atenção. Eu quero isso para a minha vida. Fica orando horas. E fica suplicando, não por si mesmo, para os homens. Era pelos homens aquela oração. Clamava fervorosamente. Se clamava, implorava pelas pessoas, pedindo por aqueles, e de lá de onde ele estava, ele escolheu um lugar para orar, que ele conseguia ver o quê dali de onde ele estava olhando? No barquinho. Agora vamos ver outra cena? Os discípulos demoraram, né? Tá bom, eu vou obedecer, mas não vou obedecer. Posso comentar uma coisa com vocês? Obediência atrasada é desobediência. Como é que é o nome? Sabe aquela coisa que a gente faz assim com as crianças? 1, 2, 3. Não se faz isso. A criança tem que obedecer na primeira voz do pai e da mãe. Não é na segunda. E pai e mãe têm que insistir até que ele aprenda, com amor, né? Insistir até que ele aprenda a obedecer na primeira. Mas esse negócio de 1, 2, 3, obediência atrasada, o nome disso é desobediência. A criança não obedeceu no tempo certo, obedeceu no tempo que ele quis. Não é assim que se funciona a vida. Não se obedece no tempo da gente. Vocês entenderam, sim ou não? Então, olha que interessante. Jesus havia mandado a ordem, eles tinham ido? Não. Deixa eu comentar com vocês. O fermento dentro do coração dos discípulos estava ali, já há alguns minutos. Quando começou o fermento no coração deles? Foi na hora que Jesus mandou eles entrarem no barco? Foi na hora que eles ouviram o pessoal chamar e dizer, vamos fazê-lo rei? Quando foi que o fermento entrou no coração deles? Quando eles estavam sendo judiados, magoados, xingados, porque não era popular ser amigo de Jesus, era impopular. Ninguém gostava de ficar perto de Jesus. Por quê? Era uma pessoa, todo mundo desconfiava dele, era mal querido. Era só os pobretões que ficavam ao redor de Jesus. Os grandes da época de Jesus não gostavam dele. Aliás, queriam matá-lo. Sim ou não? Vocês acham que era legal ser discípulo de Jesus? Não era nada. Então os discípulos estavam meio magoados, porque eles não tinham um bom nome, né? Status. Não tinham o que mais? Não tinha aprovação popular. O que mais? Reconhecimento. O que mais, Rômulo? Popularidade. Não tinham nada disso. Aonde estava o fermento no coração deles? Antes de tudo isso. E Satanás aproveitou a chance. E aí eles entram no barco com o quê? Silenciosos e bravos. Foi ou não foi? Diz, mas que coisa!
Como é que ele foi fazer um negócio desse? Gente, quantas vezes nós fazemos isso? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Às vezes a Joana vem comentar comigo sobre alguma atitude de algum aluno que não quer saber do jeito que a gente administra as coisas. Aí o nosso comentário é, vamos esperar. Vamos esperar. Por quê? O aluno está bravo das nossas atitudes, da nossa decisão, mas ele não sabe até ele entrar na nossa posição. Quando ele veste o nosso sapato, esse é um provérbio americano, né? Tu não sabes a pedra do meu sapato. Você não consegue, não colocou ainda. Na hora que você estivesse no lugar de Jesus, ia entender, discípulo. Ia compreender por que essa atitude que você não concorda agora. E eles estavam lá remoendo isso. O que eles estavam remoendo? Olha só o que eles estavam dizendo. Presta atenção. Os discípulos não partiram imediatamente. Pega esse parágrafo aí. Gente, isso daqui, olha lá. Aí, obrigado, Cleiton. Olha lá, olha o que aconteceu. Os discípulos não partiram imediatamente, segundo as instruções de Jesus. Vocês viram isso aqui? Esperaram algum tempo na expectativa de que ele lhes viesse juntar. Ao verem, porém, que as trevas se adensavam rapidamente, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. Agora vai lá. Qual é a próxima frase? Com o coração como? Gente, que tal? Com o coração insatisfeito, deixaram a Jesus. Gente, isso daqui me chamou uma atenção tremenda. Presta atenção. Mais impacientes com ele do que... Eles estavam impacientes com quem? Que tal, Dani? Não é vergonhoso isso? Impacientes com Jesus. Ai, como você fica quando você fica impaciente? Eu sei que todo mundo já ficou, né? Como é que você fica quando você fica impaciente? Bora. Mas eles ficam irritados, né? É isso mesmo, murmurando. Ai, que coisa! Impacientes com quem? Olha isso aqui. Quando você fica impaciente, você rói as unhas? Quando a pessoa é adulta, ela faz pior que isso, Sara. Olha isso ali, impacientes com Jesus. Olha lá, com o coração insatisfeitos, mais impacientes com ele do que nunca, desde que o tinha reconhecido como seu Senhor. Murmuravam por não lhes haver sido permitido proclamar o rei. Espera aí, primeiro eles ficam com o coração ruim, daqui a pouco eles começam a fazer o quê? Murmuravam. Olha lá, acusavam-se por terem tão prontamente submetido as suas... Espera aí, eles estavam achando ruim e começaram a reclamar um com o outro. Por que a gente obedeceu? Deixa eu ver. Imagina, começaram a se acusar uns aos outros. Vocês estão vendo o crescimento da miséria aí? Vê ou não vê, Kendi? Aí, ó, continua. Raciocinavam o quê? Olha, eles raciocinavam o quê? Que se houvessem sido mais persistentes e teriam talvez conseguido seu desígnio. Gente, cuidado com o que você raciocina. Ainda que as circunstâncias pareçam que você tem razão. Observe isso aqui agora. A incredulidade estava se apoderando do quê? E de coração. Cegava-lhes o amor a quê? Olha aí qual era a razão deles. Amor à honra. Amor a quê? A honra pessoal. Não era amor a Jesus coisa nenhuma. Amor à honra. Sabiam que Jesus era odiado pelos fariseus e estavam ansiosos por vê-lo exaltado como pensavam que devia ser. Mas quem que ia ganhar com isso? Eles. E aí a tempestade de dentro chamou a tempestade de fora. Sim ou não? Vocês querem ver onde é que está escrito isso? Pega aí o seu livrão, no parágrafo que diz assim, ó. O parágrafo que começa. Os discípulos haviam testemunhado naquele dia as maravilhosas obras de Cristo. Acharam isso? Dir-se-ia que o céu tinha baixado à terra, não é? No meio do parágrafo está escrito, foram horas de grande bênçãos para os discípulos, aquelas, mas tudo esqueceram. Acha isso? Acharam isso? Todo mundo achou? Eu preciso... Ô, filho, chega perto do seu irmão que está sem o livro. Você tem livro? Isso. Para que possa acompanhar junto, tá? Por que é tão importante isso? Gente, olha que interessante, prestem atenção. Os discípulos tinham entrado no barco com raiva, murmurando, xingando e acusando-se uns aos outros. Tinha uma tempestade aonde? Quer ver onde está escrito isso? Vai lá. Achavam-se em meio de turbadas águas. Tinham os pensamentos o quê?
tempestuosos e desarrazoados, e o Senhor lhes deu alguma coisa mais para afligir a alma e ocupar a mente. Que tal? Mãe de vocês já fez isso com vocês? Já fez isso ou não? De chamar vocês e dizer assim, você está querendo ficar bravo? Vou te dar um motivo para ficar bravo. Mãe já fez isso ou não fez? Minha mãe já fez. Você está bravinha? Pois eu vou te dar um motivo para ficar bravinha mesmo. Foi isso que Deus fez ou não? Ela já fez isso com você? Muito bem, para te educar. Presta atenção. Foi o que Jesus fez com os discípulos? A tempestade que estava dentro começou a aparecer aonde? Aí, rapidinho, eles esqueceram a raiva e começaram o quê? Peraí, que vamos dar conta aqui da coisa. Funcionou essa tática de Deus ou não? E aí, quando a tempestade começa, quem desce da montanha? Leia lá. Tinha os pensamentos tempestuosos e desarrazoados. E o Senhor lhes deu alguma coisa mais para lhe afligir a alma e ocupar a mente. Vai lá. Deus assim faz? Faz com quem isso? Quando os homens criam preocupações e aflições para si mesmos. Como é? Quando a gente cria o quê? Preocupações e aflições para si mesmo. A gente fica inventando preocupações? Sim. A gente faz isso. Aí Deus fala, eu vou te dar uma coisinha a mais para você pensar. Vou aumentar o problema. Os discípulos não tinham necessidade de criar perturbação. Gente, como é bom viver dentro dessa ótica. De entender a coisa. Agora, olha bem. Aí Jesus está lá olhando, né? Violenta tempestade se viera imperceptivelmente aproximando deles e não estavam preparados para ela. Olha aí, porque eles estavam preocupados com o que antes? Gastaram tempo se preocupando com o quê? Com as chateações deles. Olha lá. Olha lá, não estavam preparados. Era um súbito contraste, pois o dia fora perfeito e quando o vento soprou sobre eles, atemorizavam-se, esqueceram o aborrecimento e a incredulidade e a impaciência. Legal, né? Que Deus faça isso com a gente. Que Deus faça isso aqui em casa. Que coloque a gente no nosso lugar. Sim ou não? Vou te colocar no seu lugar. Pronto. Vocês aceitam se Deus fizer isso conosco? Muito bem. Se não aceitar isso, vai aceitar o quê? Tempestade aumenta. Não tenha dúvida, não. Não pense que Deus brinca com a gente. Avante, olha lá. Aí ele saiu andando sobre a água. Gente, meu pai do céu, eu queria ter visto isso. Como é andar sobre as águas? Como é andar sobre as águas? Aí, este pensamento deles, essa parte me chamou muita atenção. Assim raciocinavam os discípulos, até que trouxeram sobre si mesmo... A treva espiritual tinha vindo, mas quem tinha trazido? Eles mesmos. Aí Jesus está andando em direção a eles. Toda vez que você estiver em treva espiritual, quem vai vir? Ainda que seja andando sobre as águas. Eu acho isso tão espetacular. Como se fosse em terra seca. Não é precioso demais? E diz que no meio de um relâmpago, os discípulos viram aquela imagem, pensaram que era um... Pode parar aí, viu? Não passa avante não, viu, Cleito? Tá muito legal, né, Cleito? Fica passando assim. Presta atenção. Diz que viram no meio de um relâmpago a imagem de uma pessoa. Imagina, era completamente maluco. Quem que está andando em cima da água? Eram pescadores, acostumados a ver gente andando em cima da água no barco. E vem vindo aí. Aí Jesus pega e levanta a mão, sou eu. Achavam que era o inimigo, isso mesmo. Aí, quem fala? Achavam que era um fantasma. Quem fala? Sempre ele. Vocês já notaram que Pedro é ele devia ser de um posicionamento, naturalmente, o temperamento dele era um temperamento afoito, né? Sanguíneo, bem sanguíneo. Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir com o Senhor. Quem de vocês teria falado isso? Bora. Bate aqui, querido. Sabia que eu também teria dito? Eu fico pensando assim, uma situação como essa. Gente, imagine, é totalmente impensável. Vou subir em cima da água, vou andar até o Senhor. Senhor, se o Senhor mesmo me deixa aí junto. Venha, filha. Ele começa a andar.
E ele fala, nossa, que legal, imagina. Aí acontece o quê? O bichinho começa a afundar. Porque ele tira os olhos de Jesus e começa... Imagina ele olhando para os discípulos, olha que legal, como é que eu estou aqui? E é ruim afundar no meio da água, sim ou não? É ruim. E Jesus vai rápido e diz que segura na mão dele. E puxa ele e diz que sai andando de mão dada até de volta ao barco. Como eu gosto de pegar esses detalhes. Pode imaginar, já pegou na mão de alguém e ficou andando com a pessoa assim? Eram 2 homens adultos. Indo em direção ao barco sobre a água. Pensa a cena. Gente, eu acho isso espetacular demais. Andando de mão dada ali. Você que está em casa tem que pensar isso. E lá vai os 2 de mão dada ali, ó, até o barco. Você sabe como é que se sobe num barco, não sabe? Não é? Imagina Jesus fazendo ele entrar no barco. E depois o próprio Jesus subindo. Ai, gente, eu quero muito ver isso. Pega no seu livrão a última parte. Vamos lá. Começa com o seguinte parágrafo. Andando lado a lado, a mão de Pedro na mão do mestre, entraram juntos no barco. Acharam? Acharam, queridos? Eu queria que todo mundo achasse. Acharam? Vão avante agora. Mas Pedro estava agora rendido e silencioso. Nenhuma razão tinha de se vangloriar sobre os companheiros. Então era sinal que ele tinha se vangloriado antes. Por isso abaixou, né? Caiu. Entenderam? Sobre os companheiros, pois por causa da incredulidade e da exaltação, quase perderam a vida. Ao desviar o olhar de Cristo, foi-se-lhe o pé e ei-lo a submergir. Agora leia esse segundo parágrafo. O que diz aí? Quantas vezes, ao sobrevir-nos a aflição, fazemos como Pedro? Vocês sabem quem é que perdeu no meio da aflição? A aflição vem por quantas pessoas no mundo? Para quantas pessoas no mundo vem aflição? Todas. Não existe ser humano que não tem aflição. De menor ou maior grau. Mas tem pessoas que perdem e tem pessoas que ganham. Como é que é o nome de alguém que perde? Como é que é o nome de alguém que perde? Perdedor. Perde-dor. Como assim? Não, o que é um vencedor? Vencedor. Olha que interessante. A dor é uma bênção se você souber trabalhar com ela, te torna melhor. Mas alguns perdem na dor, se tornam perdedores. Quando é que você se torna vencedor? Quando vence na dor. Toda dor vem para todo mundo, para todas as pessoas. Agora olha, olhamos para as ondas em lugar de manter os olhos fixos no Salvador. Os pés vacilam e orgulhosas ondas passam por nossa alma. Jesus não disse a Pedro que fosse ter com ele para que perecesse. Não nos chama a segui-lo. Olha isso aqui. Para depois nos abandonar. E não é lindo demais isso? Nunca você será abandonado. Nunca Deus te chama de preciosa carga. Ele diz preciosa carga dentro do barco. Não foi isso que ele disse? Deles dependerá o mundo. Era isso que Jesus estava dizendo. Gente, de vocês depende o planeta. Todo mundo quer o que você tem. Todos os seres humanos precisam do que você tem. Pode passar o outro, Cleiton. Olha lá, porque eu botei um só com esse texto. Veja aí. Olha lá, imagine a cena. Olha lá. Olha que bonito. Veja a próxima cena. Olha lá, levantando, indo. Vamos, filho, vamos lá. Vai, avante agora. Pega na mão e vai. E agora continua. Mais um. Presta atenção. Puxando o homem para lá e agora vai. Quantas vezes, ao sobrevir-nos a aflição, fazemos como Pedro? Olhamos para as ondas, em lugar de manter os olhos fixos no Salvador. Os pés vacilam e as orgulhosas águas passam por sobre nossa alma. Jesus não disse a Pedro que fosse ter com ele para que perecesse. Não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Não temas, diz-nos, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu sabia que eu creio 100% nisso? Eu creio 100% nisso. Ou você acha que alguém é queimado e fica cantando?
Se ele estava cantando ao ser queimado é porque não estava ardendo. É uma promessa, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Gostam disso ou não gostam? Isso é uma mensagem para você. Isso é para você, pela graça e pelo poder de Deus. Dia a dia, Deus instrui seus filhos pelas circunstâncias da vida diária. Prepara-os para a parte que tem que desempenhar naquela mais vasto cenário de sua providência, lhe designou. Espera aí, Deus vai ensinando a gente nas coisas diárias. O que passar hoje é ensinamento de Deus. Sim ou não? O que te passa é um ensinamento. Seja bom ou seja ruim. É um jeito de Deus ensinar. E olha lá, vai lá, lê essa última parte. É o resultado de sua diária prova que determina o quê? Vamos ler juntos essa última parte? Ó. É o resultado de sua diária prova que determina a vitória ou derrota deles na grande crise da vida. Não tem jeito. O que te acontecer durante o dia é tua chance. Sim ou não? Não jogue fora a tua chance. Pega na mão. Você que está em casa, em nome de Jesus. Pega hoje na mão do Senhor, nessa tempestade que você está vivendo. Se coloca nas mãos do Senhor e diz, Senhor, me leva para o teu barco. E Jesus entrou no barco com eles. Sim ou não? Ele entra no nosso barco em tempestade. Ele luta conosco, ele faz funcionar. Cuidado com os pensamentos. Pensamentos ruins atraem situações ruins. Sim ou não? Sim. E os pensamentos ruins se transformam numa miséria. E se você não resolver por um, terá que resolver por dois. Resolve logo por um. Seja inteligente. Porque o dois virá. E Deus precisa, pela graça e poder do Senhor, trabalhar conosco. Eu vou me ajoelhar agora com você e vamos orar pedindo a Deus que a gente consiga discernir isso. Vamos pedir isso? Ajoelha com a gente. Senhor Deus e Pai, bendito Senhor, glórias ao teu nome. No lugar santíssimo do santuário celestial, tu não perdes de vista nenhum barquinho na tempestade da vida. Eu sei que o Senhor está olhando por nós, está olhando pela casa das pessoas que estão ouvindo o ano bíblico agora. O Senhor está olhando por todas as pessoas da escola de profetas, por todos os missionários do campo, pela igreja adventista agora em plena reunião de conferência geral. Eu sei que o Senhor está conosco. Eu rogo a Ti em nome de Jesus que o Senhor se levante nessa casa, nos dando discernimento para não tomar a posição ruim que os discípulos tomaram. Queremos continuar confiando em Ti. Se o Senhor mandar ir para o barco, a gente vai. Se o Senhor disser para a gente remar, a gente vai. E que nossa miséria, ao atrair, Senhor, as coisas ruins, consiga olhar para Ti, Senhor, que vem andando em nossa direção. E a gente consiga segurar na Tua mão para continuar a estrada, continuar o trajeto. Realiza, Senhor Deus, a obra em nós hoje. Que neste dia, Pai Santo, o Senhor seja honrado pela nossa vida. Que saibamos escolher. Tira, Senhor, nossos gostos ruins, nossa cara ruim. Ajuda, Senhor, a mantermos uma posição de alegria, de contentamento. E que a gente não venha amaldiçoar as coisas boas que recebemos. O povo tinha recebido tanta comidinha boa, Senhor. Os discípulos tinham visto tantas coisas maravilhosas e milagres. Não precisavam ter se envolvido em sentimentos tão ruins. Não nos deixe esquecer as coisas boas que o Senhor tem nos dado. Não nos permita ficar olhando só para aquelas que parecem. A gente inventa problemas, Senhor. Parece que são ruins. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um dia bem lindo, bem poderoso. Nós vamos ter pôr do sol hoje, tá bom? Então, o pôr do sol, nós estaremos juntos. Se prepara para que nós venhamos a nos encontrar abraçados aqui com Jesus e um monte de anjos e a escola de profetas. Um abraço para vocês. Que hora que vai ser o pôr do sol? 5 da tarde, tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.